Boa tarde, cá estamos novamente, tive uns diazinhos sem gravar. Vamos gravar mais uma parte do O Segredo dos Girassóis, o diário de Anna Golding, de Adriana Matthews. E eu sou a Adriana Soares, como já toda a gente sabe, e espero que vocês estejam a gostar tanto desta história como eu. Vamos então continuar aqui a falar da Joana d'Arc e do Livro das Sombras. Quem para a Igreja Mãe é verdadeiramente digno. Em minha opinião, é muito injusto santificar uns por conveniência e condenar os outros só porque não concordam em ser como os demais. Mas era apenas uma minoria e era muito pouco provável que alguém me ouvisse. Bom, fico feliz por ter contado a história da mulher que, para mim, foi mais do que uma simples mártir. Para mim, Joana d'Arc foi a minha heroína. Antes de terminar a parte sobre o Livro das Sombras, quero esclarecer algumas dúvidas que sei que fará muita diferença para as minhas gerações futuras. Como, por exemplo, a diferença entre as bruxas e os magos. Sei que é sempre uma pergunta muito básica, mas que causa dúvida. Faz muita diferença obter uma resposta clara, pois eu mesma a tive. E vendo por esse prisma, explico aqui: o mago é quem pratica a magia, a bruxa é quem pratica a bruxaria. Pode parecer simples e óbvio essa diferença, não é mesmo? Mas não é bem assim. A magia tem diversos ramos de estudo, a bruxaria é apenas uma delas. A bruxaria é uma forma específica de magia que utiliza elementos da natureza. A bruxa pode ser uma maga e não ser bruxa. Pode trabalhar com a magia sem estar ligada à bruxaria. O foco do mago é a própria magia. Ele lida com ela o tempo todo. Estuda, Estuda correspondências, astronomia, tabelas, transfigurações herméticas, espíritos, cabalas, cálculos diversos, necromância e tudo o que tiver relacionado com magia. Uma bruxa não necessariamente lida somente com os seus objetos de prática no dia a dia, como o modo de cultivo e preparo de ervas, rituais para a lua e para o sol, coisas desse tipo. Não que um seja melhor ou pior que o outro, mas a evolução de um não foca a maneira de trabalho do outro e isso os torna diferentes. Não que as bruxas não sejam racionais, obviamente, mas é que os magos calculam milimetricamente cada ação, cada ritual, cada trabalho que vão fazer. Eles usam os símbolos dentro de cálculo como uma coisa cerimonial. A bruxa é infinitamente mais simples. Escolhe as ervas e no momento seguinte já está a sujar as mãos para preparar o unguento. Toda a bruxa pratica magia, mas é a magia natural, simples. A tradição, por exemplo, tem muito tanto da bruxaria quanto da magia cerimonial. E usamos os objetos como a tama, a espada, o cálice, o caldeirão e a vassoura, que são indispensáveis. Não dispomos desses objetos que para nós são indispensáveis, mas também não fazemos da magia uma coisa tão complicada. Muito pelo contrário, trabalhamos com a magia usando dela a força da natureza. É como se fosse uma união, fazendo assim, com que as forças ocultas se tornem nossas aliadas. Uma bruxa, em caso de necessidade, pega qualquer tipo de faca que estiver ao seu alcance. Essa é uma das grandes diferenças da magia. O mago é como um astrónomo. Ele é aquele da imagem tradicional do homem sentado rodeado de milhares de livros. O mago é o eterno pesquisador, o alquimista. É bastante comum existir uma tradição familiar de bruxas e de magos, no entanto. Magos formam ordens e toda a bruxa é pagã. Os magos não necessariamente, aliás, muito raramente, são de origem cristã. Claro que existem algumas exceções. E também existem bruxas que, como eu, tiveram formação cristã e isso ocorreu em diversas partes da Europa. A história e a tradição convencional religiosa fizeram com que isso acontecesse. E foi por causa da liberdade de expressão religiosa que nós, bruxas, sempre lutamos contra aqueles que se diziam os donos da verdade e do destino das pessoas. Não é justo que todos tenhamos que seguir uma mesma religião somente porque isso se tornou uma imposição e não uma vontade. Não estou de forma alguma a querer que o cristão se converta em pagão, muito pelo contrário, respeito-os e somente quero que me aceitem como sou e pelo que sou, assim como os aceito da mesma forma. Outra diferença, ainda citando a cultura entre os magos e as bruxas, é a origem de suas práticas. Os magos possuem práticas centradas nas antigas tradições persas, egípcias e babilónicas. As bruxas, porém, têm as suas crenças enraizadas nas culturas europeias, tanto celta como italiana. O facto é que estamos na Terra há muitos séculos. Somos o espinho atravessado na garganta dos inquisitores, dos preconceituosos
preconceituosos e dos ignorantes. Querendo ou não, muitos vão ter que nos engolir, pois somos filhos do mesmo e único Deus. Logicamente, isso tem sido uma luta desigual e silenciosa, na qual muitas de nós foram sacrificadas como ovelhas. Mas essas pessoas, por viverem na ignorância, não sabem que a morte, para nós, é apenas um começo. Embora o caminho que nos levasse até ela fosse bem árduo e doloroso, pois passávamos por várias sessões de tortura antes de morrermos. O que para esses ignorantes era como uma forma de penitência e salvação para as nossas almas pecadoras. Todos os seres humanos têm dentro de si uma bruxa ou uma maga. O difícil é alguém querer admitir isso. Em todo o lugar deste planeta sempre haverá uma bruxa ou um mago. Isso pode parecer uma loucura, mas quem entre vós não sois loucos? Quem entre vocês, ao ver que o filho está doente, não recorrerá a uma velha receita caseira para tentar salvá-lo? Quem entre vós, ao cozinhar, já não quis dar certo sabor diferente à comida? A culinária é a forma mais simples e a mais fantástica de praticar a alquimia através da mistura de ervas e dos temperos. Misturar temperos e ervas é o que de melhor fazem as bruxas e os magos. Quem nunca amou e depois não adoeceu? Quem nunca sentiu uma enorme vontade de voar nas asas do vento? Quem nunca sonhou? São perguntas simples e aparentemente tolas, mas que não conseguimos responder por medo de ouvir a resposta que está dentro de nossos corações. Tudo o que quis em toda a minha vida foi ser livre e poder exercer o meu dom em paz. Tudo o que quis foi amar livremente, sonhar livremente, beijar livremente. Tudo o que quis foi ter podido ser uma mulher com o direito de ir e vir. Mas essa liberdade foi-me tirada porque nunca quis aceitar ser o que eu não era. Será que todas essas pessoas que me condenam a uma vida de cárcere nunca participaram de algum tipo de sabate ou outro ritual da magia? Esse é outro ponto crucial da magia. Não importa qual o momento em que uma pessoa tenha participado de um sabate ou de qualquer ritual, ela deve saber que ficará presa à magia para todo sempre. Pois a magia é como se fosse um cordão umbilical. Só se separa um ser do outro após cortado. Toda a bruxa ama a natureza, as árvores e os animais. Evidente, cuidamos deles, desculpem, como se fossem nossos irmãos e auxiliares. Isso é uma coisa que nos define dos seres humanos comuns. Enquanto cuidamos das coisas que Deus nos deu, o restante da humanidade as destrói impensadamente. Somos extremamente livres, por isso não gostamos de prisões. O contato com a Mãe Terra e seus elementos é a fonte da nossa vida. Aprisionar uma bruxa é a morte certa para ela. É como o amor verdadeiro. Se o deixarmos livre, o prendemos, mas se o prendemos, ele se sente sufocado e vai. Consegui descobrir e saciar minha fome de saber através das literaturas proibidas. Confesso que esse tipo de literatura era muito excitante. Foi através dela que me diferenciei das demais pessoas. Através desses escritores, considerados obscenos e de caráter duvidoso, que descobri o meu universo. Por isso, quando fui apresentada à magia, eu já estava bastante familiarizada com ela. Na verdade, sempre fui uma solitária devido à forma como me criaram. Mas, mesmo assim, eu ainda era diferente, pois naquela época ainda podia contar a Maria tudo o que se passava comigo. No entanto, depois de fazer parte do círculo mágico, não podia mais, nem em meus sonhos, colocar Maria nos meus planos, pois isso seria muito arriscado e a colocaria em risco de vida. E eu realmente gostaria de ter sido igual às outras raparigas da minha idade. Assim teria sido amada pelo meu pai. Mas a vida é cheia de caminhos. E como cada caminho tem uma escolha, preferi ter feito a minha. Na verdade, isso poderia ter sido diferente, pois as raparigas da minha idade eram vazias e sem objetivos concretos. Já os rapazes não tinham assunto para mim. Inclusive porque achavam que nós mulheres só servíamos para procriar. Algumas mulheres talvez aceitassem esse tipo de situação vergonhosa, mas nunca poderia me sujeitar a viver ao lado de alguém sem amá-lo. Não me engrandeço por ser diferente, jamais fiz isso, mas confesso que olhava aquela gente de uma maneira perplexa e diferente. Não fazia isso por arrogância ou por preconceito, na verdade queria tentar entendê-los melhor, pois não conseguia imaginar como conseguiam viver de uma maneira tão igual e sem sentido para mim. Antes de conhecer os caminhos da magia, eu era uma jovem muito tímida e oprimida pelas vontades da minha madrasta. Pensava que a minha vida nunca teria outra opção, além de ter
que seguir um dia o que ela sempre me impunha, ou seja, casar-me com um homem mais velho e ser completamente infeliz e autómata. Mas, no meu íntimo, tinha comigo que não era correto uma mulher ser escrava de seu marido. Achava que ambos tinham que ser cúmplices em todos os sentidos. E vamos ficar por aqui hoje. São assim umas partes mais pequeninas, mas como o tempo a mim não me dá para tudo, pelo menos não ficam assim sem saber nada, porque estamos quase a sair do livro das sombras e a entrar para uma outra etapa do livro. Beijinhos no coração e até amanhã.